Um salve das galáxias, pessoal, professor Ritson, Lucas na área. Vamos fechar o assunto litisconsórcio aqui. Eu quero conversar contigo agora sobre um tema em que é importante você lembrar o que é litisconsórcio ativo, passivo, misto, litisconsórcio necessário, facultativo, litisconsórcio simples, litisconsórcio unitário. Preciso que você lembre isso que nós já estudamos, tá? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Eu preciso ter em mente que quando eu estou diante de um litisconsórcio, eu tenho mais de um autor num processo, mais de um réu, ou então vários autores e vários réus no mesmo processo. Mas a pergunta é, e se eu tiver quatro litisconsortes, quatro pessoas que podem ou devem estar juntas no processo, mas o juiz ele dá uma sentença com a presença de apenas uma? A pergunta é, Ritson, se só um estava lá no processo, a sentença proferida nesse processo ela é válida? O que ela é? É isso que eu vou estudar contigo. Porque se eu proferir a sentença só com esse no processo, esses outros três não participaram, eles não foram citados, e por conta disso, eles não exerceram o direito deles de contraditar as alegações do processo. Então, para eles três, não houve o exercício do contraditório. Então, vejam só. Quando eu estou diante de uma sentença de mérito no litisconsórcio, o que acontece com essa sentença quando eu não tenho integração do contraditório, quando eu não chamo os outros litisconsortes, quando eu não cito os outros litisconsortes? Ou seja, eu estou num processo em que eu só tenho alguns litisconsortes. Nesse caso, essa sentença ela pode ser nula ou ineficaz. Cuidado que isso é perigoso para a prova. Quando que a sentença vai ser nula? A sentença vai ser nula quando eu estou diante de um litisconsórcio em que a decisão teria que ser uniforme. E você sabe que eu já estudei isso contigo. Porque eu tenho um litisconsórcio simples e unitário. Qual dos dois que o juiz tem que dar a mesma decisão para todos os litisconsortes? Simples ou unitário? Unitário. Porque no litisconsórcio unitário, a sentença ela tem que ser o quê? Uniforme, ela tem que ser igual. Eu até citei para ti o caso do casamento. Agora vejam só, se eu estou diante de um litisconsórcio em que a decisão tem que ser uniforme, se eu tenho dois litisconsortes, e esse litisconsórcio, aqui nesse caso, a sentença tem que ser uniforme, se só um tiver no processo, sabe o que vai acontecer? Essa sentença é nula, pô. Por que ela é nula? Porque o juiz tem que dar uma decisão uniforme para todos. Ritson, e se não for um caso de litisconsórcio uniforme, de litisconsórcio unitário? Nos demais casos, a sentença não será nula. Ela será o quê? Ineficaz. Então lembra, no litisconsórcio, a sentença de mérito em que não houve integração do contraditório, ela vai ser nula se o litisconsórcio for uniforme. Olha a letra U aqui para você não errar na prova. Nula, uniforme. Você nunca vai esquecer isso. Agora, se não for um litisconsórcio uniforme, nos demais casos, o que acontece com a sentença? A sentença ela é ineficaz. Ritson, eu não entendi. Vem cá comigo. Imagina o seguinte. Imagina que esse casal aqui, ó, marido e esposa, eles formam um litisconsórcio em que a sentença tem que ser a mesma. Em que a sentença tem que ser uniforme. Eu estou diante de um litisconsórcio unitário. E se o litisconsórcio é unitário, qual é a consequência? Eu tenho que chamar todo mundo para eu dar uma decisão uniforme, não é isso? Eu tenho que citar todo mundo. Só que nesse processo, o autor ele entrou com ação somente contra a esposa. E só a esposa foi citada. Mas eu estou diante de um litisconsórcio unitário. O que vai acontecer com a sentença desse processo se o juiz sentenciar sem a citação do marido, sem a integração do marido? Essa sentença aqui é válida? Quando eu estou diante de um litisconsórcio unitário, nesse caso, essa sentença aqui ela vai ser nula. E se não fosse um litisconsórcio uniforme, se não fosse um litisconsórcio unitário, a sentença seria nula? Não, aí ela não seria nula. Ela seria ineficaz. Ineficaz em relação a esse que ainda não foi citado para integrar. Porque, gente, como é que eu vou pegar e estender o efeito da decisão para ele, se ele nem participou do processo? Então, lembra disso. Qual é o efeito da sentença? Qual é a consequência da sentença quando eu não integro o contraditório? Se eu estou no litisconsórcio uniforme, essa sentença ela é nula.
E nos demais casos? Nos demais casos ela é ineficaz. Ineficaz para todo mundo? Não. Ineficaz para aquele que não integrou a lide ainda. Tranquilaço até aí? Beleza. Matamos esse lado, agora vamos falar do LPN. Ritson, o que é LPM? Litisconsórcio passivo necessário. Litisconsórcio passivo é quando eu tenho mais de o que no processo? Mais de um réu. E necessário porque esse conjunto de réus, eles estão juntos não por uma faculdade, mas por uma obrigação legal, por uma obrigação prevista nos casos lá do Código de Processo Civil. Se eu tenho um litisconsórcio passivo necessário, se ele é necessário, pessoal, todos os litisconsortes têm que ser citados. Eles têm que ser citados, têm que ser chamados para participar do processo. Então, quando eu estou diante de um litisconsórcio passivo necessário, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que o autor requeira a citação de todos os litisconsortes, não apenas de um. Ritso, por quê? Porque ele não é necessário? Se ele é necessário, ele é obrigatório. Então, por conta disso, o juiz vai chegar e falar, autor, peça, requeira a citação de todos os litisconsortes. Ritson, e se o autor não obedecer, existe alguma consequência? Tem. Porque quando o juiz determina que o autor faça isso, vai ser estabelecido um prazo. Se o autor não promover essa citação, o processo ele vai ser extinto. Cuidado, lembre-se disso, no litisconsórcio passivo necessário. O juiz vai chegar com o autor e vai falar bem assim, autor, requeira a citação de todos os litisconsortes. E ele vai dar um prazo. Qual é a consequência caso o autor não proceda, não respeite esse comando do juiz? O processo ele vai ser extinto. Fechou até aí, pessoal? Agora, olha só. Para finalizar aqui, eu preciso tomar cuidado que quando eu falo de litisconsortes é quando eu tenho um conjunto de autores, conjunto de réus, ou vários autores e vários réus no mesmo processo. Acontece que, apesar de serem 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, eu tenho que enfiar na cabeça que cada um desses litisconsortes é uma parte distinta. E todos eles têm um direito de dar andamento ao processo. Então, cada litisconsorte, se quiser, pode apresentar um documento, pode pedir a realização de uma prova, pode pedir uma providência. Então, o que acontece? Todos eles podem dar andamento ao processo. Só que quando eu tenho 4 litisconsortes, 3, 2, 5, seja lá o que for, se esse aqui pedir para dar andamento a alguma coisa no processo, os outros têm interesse. Então, todos têm que ser intimados. Então, lembra disso. Um sozinho pode dar andamento ao processo? Pode. Só que todos têm que ser intimados, tem que tomar ciência porque está no processo. Ainda tem mais. Se eu tenho 5 litisconsortes, além de cada um poder dar andamento ao processo, eu tenho que ter em mente que eles são litigantes distintos. Como assim litigantes distintos? Cada qual no seu cada qual. Se eu tenho 5 litisconsortes e esse aqui mentir no processo, só ele é penalizado. Se esse aqui praticar o ato atentatório, só ele vai ser multado, porque os litisconsortes, eles são considerados litigantes distintos. Os atos ou omissões de um não prejudicam os outros. Se você praticou uma falta, só você responde, mas toma cuidado. Eu falei para ti que os litisconsortes, eles são considerados litigantes distintos. Só que eu tenho uma exceção, que é o litisconsórcio unitário. Por que, Ridson? Você sabe. Porque no unitário o juiz tem que dar uma sentença uniforme. Então lembra, regra, os litisconsortes são considerados partes distintas. Salvo um caso em que eu considero ele uma coisa só, que é o litisconsórcio litisconsórcio unitário. Mas voltando na regra, se você é litisconsorte distinto, o ato ou omissão de um não prejudica os demais. Mas será que pode beneficiar, Ritson? Pode. Apesar dos litisconsortes serem considerados litigantes distintos, o salvo caso do unitário, os atos e omissões de um não prejudicam os outros, mas pode beneficiar. Como assim? Mais à frente nesse curso, eu vou estudar contigo um negócio chamado contestação. O réu, ele tem um prazo para contestar. Agora imagina que nós temos 3 réus. Esses 3 réus, eles vão ser citados para integrar a lide
e intimados para participar de uma audiência de conciliação ou mediação e depois contestar. Nós vamos falar no momento correto. E eles têm um prazo para contestar. Se eles não contestarem, sabe o que acontece com esses réus? Vai ocorrer a revelia. E a revelia, ela tem um efeito, porque quando você é revel, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, se você for revel, o que o autor falou, presume-se verdadeiro. Agora, imagina um processo em que eu tenho 3 réus. O que acontece? O primeiro contesta. Se o primeiro contesta, ele é revel? Não. Só que os outros 2 não contestam. Se os 2 não contestam, eles são o quê? São revéis. A pergunta é, nesse caso, Ridson, esse contestou, mas esses 2 não. Esse daqui vai ser prejudicado? Vai ser presumido o verdadeiro fato alegado pelo autor? Não. É uma revelia diferente. Apesar desses 2 não terem contestado, e apesar deles serem revéis, nesse caso aqui, a revelia deles não tem essa presunção. Tu sabe por que não tem essa presunção? Porque um deles contestou. Então, eles acabam sendo beneficiados pela contestação de um. Então, preste atenção no seguinte, cada litisconsorte pode dar andamento ao processo? Pode. E todos têm que ser o quê? Intimados. Os litisconsortes, eles são considerados litigantes distintos, né? Por que distintos? Porque os atos de um ou omissões não prejudicam os outros. Pode beneficiar? Pode. Só que tem um caso que esses litisconsortes, eles não são considerados litigantes distintos. É no caso do litisconsórcio unitário. Então, fechando aqui, eu falei para ti que a sentença de mérito, se ela não integrar o contraditório, ela pode ser nula ou ineficaz. Pergunto para ti, se o litisconsórcio tinha que ser uniforme, se ele tinha que ser uma decisão igual para todos, eu estou diante de uma sentença que ela vai ser nula ou ineficaz? Nula. E nos outros casos ela é ineficaz para aqueles que não foram citados. Litisconsórcio passivo necessário. No litisconsórcio passivo necessário, o juiz vai falar para o autor, autor, requeira a citação de todos os litisconsortes, no prazo X. E se o autor não fizer isso, qual é a consequência? A consequência é extinção do processo. E quando eu falo em litisconsortes, cada litisconsorte pode dar andamento ao processo ou não? Pode. Só que todos têm que ser intimados. E os litisconsortes são considerados litigantes distintos, salvo um caso. Que caso é esse? No litisconsórcio unitário. E por que eles são distintos? São distintos porque os atos ou omissões de um não prejudicam os outros. Não prejudica, mas pode beneficiar. Pessoal, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!